Dando continuidade à história, Roma aos pés da cruz. Escrito por Nadir Gomes, ditado pelo Espírito Juliano Sétimos. Capítulo 7. Afetos e desafetos. Como Ariadne prometera a si mesma, percebendo que o seu noivo jamais a levaria para conhecer o irmão, um dia ela vai procurar Ângelo em sua unidade de serviço. Em lá chegando, anuncia-se ao guarda de plantão. Olá, prontidão. Eu gostaria de me entrevistar com o encarregado desse setor. E quem seria a senhora? Uma amiga. Ao receber o comunicado, Ângelo exclama: que estranho! Não tenho nenhuma amizade que me procuraria em pleno serviço. Nem mesmo Liz costuma vir aqui. Quando vai atender o chamado, surpreende-se com aquela moça bem trajada, bonita, mas que ele nunca vira antes. Com simplicidade diz: tem certeza de que é comigo, senhora? Eu a conheço? Toda deslumbrada com a beleza do rapaz, ela responde sorridente: sei que você não me conhece, mas muito em breve seremos cunhados. Meu nome é Ariadne. Creio que você já ouviu falar de mim. Naturalmente que eu ouvi. Pelo nome eu entendo que você é a noiva do meu irmão. Então, algo está ocorrendo com ele ou com meu pai? Por isso você veio até aqui? Não, não se preocupe, minha visita é social. Sempre quis conhecê-lo, mas parece que Antônio faz questão de me manter afastada. E por que você crê nisso? Questiona Ângelo, ainda estranhando a presença da mulher ali. Por quê? Ora, há quanto tempo eu já venho frequentando a sua casa? E quando nos encontramos? Acabaria me casando com Antônio sem o conhecer, se não tomasse a providência que eu tomei hoje. Entendo. Mas acha prudente isso, vir até aqui e me procurar sem a presença do seu noivo? Confesso que não sou uma mulher muito prudente. Antes sou audaciosa e sempre vou atrás do que eu quero. Sentindo-se seriamente observada por ele, ela se cala incomodada com o olhar inquiridor. Como ele nada dizia, a fim de romper o constrangimento, ela se põe a falar. Estou espantada a comparar vocês dois. São completamente diferentes um do outro. No entanto, somos irmãos, como pode constatar. Mas você não vai me cumprimentar, já que brevemente seremos parentes? Parabéns! Que você e Antônio sejam felizes. Quem sabe com você ele possa melhorar. Ele necessita de boas influências em sua vida. Boa influência? Eu? E a jovem se põe a gargalhar, mas novamente se constrange ante o silêncio de Ângelo. Por que ri dessa forma? Não se considera uma pessoa boa? Bem, sim, ou melhor, tenho ciência de que não sou perfeita. Mas sempre temos algo valoroso dentro de nós. Às vezes, negligenciamos tal fato por não o perceber devido a termos outros interesses. E aquela pequena qualidade fica camuflada, sufocada e acabamos a existência sem ter percebido quanto tínhamos de bom dentro do coração. Quanto poderíamos ter feito em prol do mundo e de nós mesmos, o que sempre será uma pena. A jovem fica espantada com aquelas palavras, acostumada a viver sempre cercada por pessoas frívolas e vazias, sem jamais pensar no amanhã ou questionar a vida no sentido moral, preocupando-se somente com os valores materiais, olha-o espantada, sem acreditar, pensando tratar-se de algum tipo de brincadeira. Porém, diante do olhar compenetrado, ela percebe que ele não estava brincando. Para quebrar o mal-estar que sentia, ela diz: Nossa, quem é você, afinal? Um soldado ou um sacerdote? Não é preciso ser sacerdote para sabermos o que é certo ou errado, o que é bom ou mal, o que nos convém ou não.
Você é um cristão, por acaso? Só esse povo fala assim. Na verdade, não, mas simpatizo muito com seus ensinamentos, pelo menos com um pouco que conheço deles. Pelos deuses, assim você está me colocando em uma situação temerária. Quer ser perseguido, meu cunhado? Logicamente que não. Contudo, não podemos negar o que é certo por conveniência. Até posso concordar, mas daí a compactuar com seres dessa espécie e se colocar a corda no pescoço. Como assim? Seres dessa espécie? Você se considera acima deles? Melhor que eles? Em que, por exemplo? Ora, Ângelo, somos romanos de estirpe. Basta ver a nossa bela cidade, os nossos costumes aprimorados, o nosso intelecto lúcido, nossos inúmeros talentos. Nada e nem ninguém se compara a nós, muito menos esses seres rudimentares que se intitulam cristãos. Para mim, todos que assim se apresentam estão se deixando fanatizar pelas crendices desse povo bárbaro. Esses hebreus, onde já se viu, cultuaram um pobre carpinteiro com delírios de grandeza, morto na cruz. Quer algo mais humilhante e decadente do que isso? Se os ditos seguidores forem romanos, não merece tal honra. Você vive uma ilusão perigosa, cara futura cunhada. Nós não somos melhores do que ninguém, pelo contrário, somos um povo vaidoso, embora a maioria viva na miséria, regida por uma corte perdulária e despótica. Esta é a nossa realidade. Bem, se satisfez a sua curiosidade a meu respeito, eu creio que já podemos nos despedir, pois eu tenho serviços me esperando. O que é uma pena, Ângelo. Eu gostaria que tivéssemos mais tempo para nos conhecer melhor. Com certeza teremos muito tempo, já que seremos parentes, como você diz. Espero que não se afaste de mim. Como fez até agora? Está enganada. Eu sequer cogitei isso, mas conhecendo meu irmão, não será bom para você se encontrar comigo sem ele por perto, ainda que os motivos sejam sinceramente fraternos. Portanto, é melhor não vir mais aqui, mesmo porque isso não há de ficar bem para nenhum de nós. Nossa, quanta história por conta de uma visita inocente! Inocente ou não, peço-lhe que não venha mais aqui. Onde poderemos nos ver então? Exclama a jovem, mirando languidamente. Muito irritado, Ângelo redargui asperamente. Em lugar nenhum, cara futura cunhada. Ou melhor, muito em breve nós nos veremos novamente, pois eu estou para me casar e com certeza você e seus familiares serão convidados. Isso se você e o meu irmão não se casarem antes. A essas palavras dele, Ariadne faz uma cara estranha, como se aquele futuro não a agradasse. Como o Ângelo se mantivesse silencioso, ela se aventura a dizer: As coisas podem mudar, Ângelo. O futuro não está escrito e tudo pode acontecer para nos levar noutra direção. Para você, talvez, que demonstra desagrado ante o que buscou para si. Mas para mim, esse futuro qual aguardo ansioso foi planificado com muito amor e carinho. Portanto, eu serei grata aos deuses pela sua concretização. Como a jovem se mantivesse em silêncio, contrariado, ele vê por bem terminar aquela entrevista. Bem, você me desculpe, mas por hora eu creio que nós já conversamos o suficiente. Vamos dar essa conversa por encerrada, pois eu tenho muito o que fazer. Caro cunhado, não queria atrapalhá-lo. Pelo contrário, meu intuito foi conhecê-lo e estreitarmos os laços familiares, pois eu sinto como se já o conhecesse há muito tempo. Espero que me perdoe se eu fui inconveniente, mas eu sou assim mesmo, natural e espontânea. Entretanto, sem maldade. Não me queira mal, Ângelo. Percebendo sinceridade naquelas palavras, o rapaz se apieda da jovem e ensaia um meio sorriso enquanto diz: De maneira alguma, Ariadne.
Aliás, eu prefiro pessoas como você, que se mostram como verdadeiramente são, ao contrário dos hipócritas, que se escondem numa falsa aparência de educação, honradez e dignidade, enquanto por dentro estão longe do que querem aparentar. Eu os abomino. Talvez cheguemos a ser amigos, quem sabe, não é? Principalmente se houver respeito entre nós. Sem outra opção, ela se despede, mas no íntimo, com um firme propósito de ali retornar, o que fez por várias outras vezes para inquietação e desagrado de Ângelo. A curiosidade também leva Ariadne até a porta da residência de Liz. A velha mãe de Cláudia corre até Dona Laura a informá-la da visitante. Está aí uma mulher com ares de grande dama procurando por Liz. Uma mulher? Alguém que conhecemos? Nunca vi antes. Quem será? O que quererá com a minha filha? Não será melhor atender para saber? Tem razão, Inês. É melhor ir logo ver do que se trata, que ficar aqui conjecturando. E assim ela procede, seguida de perto por Inês. Pois não, senhora, o que deseja? Eu estou procurando a casa da costureira. É aqui? Aqui é a casa da família Torrentes, mas temos uma filha e sua amiga que estão iniciando no ramo da costura. Entretanto, são iniciantes e não sei se terão condições de fazer algo para a senhora. Creio que é aqui mesmo. Quanto à capacidade delas em me atender, veremos. E Ariadne, cheia de desenvoltura, vai descendo da viatura, exclamando asperamente à jovem que a guiava: Ajude-me aqui, rápido! Adiantando-se para Dona Laura, ela diz: Chamo-me Ariadne. Já deve ter ouvido falar de mim. Creio que me lembraria se a conhecesse, senhora. Estou ciente de que não nos conhecemos pessoalmente, mas o meu nome não deve ser estranho, já que eu sou a noiva de Antônio. Dona Laura tem um ligeiro mal-estar ao ouvir aquele nome. Desde o ocorrido com Liz, ela nunca mais conseguiu olhar para Antônio da mesma forma. Embora tentasse perdoá-lo, estava longe de o conseguir. Não confiava nele e, quando a filha se ausentava, ficava desassossegada, enquanto não havia sã e salva no lar, pois tinha medo de que Antônio a atacasse novamente. Vencendo aquele instante de preocupação, ela procura atender a moça com atenção. Desculpe a minha ignorância, senhora. Venha, vamos entrar. E Ariadne vai entrando, reparando em tudo e no íntimo, se ressentindo com a humildade da residência. Acostumada com o luxo da sua vida, considerava aquela casa simples, uma tapera de pobres e ignorantes. Não se conformava por saber que era ali que Ângelo passava a maior parte da sua vida, e mais, que pudesse ter interesse por alguém que vivesse em tal miséria. Que mulher seria aquela sua noiva? Com certeza uma rude e maltrapilha camponesa. Mas suas conjecturas vão por água abaixo quando a mãe chama pela filha e ela surge à sua frente. Liz, venha cá, minha filha. Essa senhora deseja os seus serviços de costureira? Pois não, minha senhora, se pudermos ser úteis, diz a jovem seguida de perto por Cláudia, que, curiosa, mede Ariadne da cabeça aos pés. Ante a beleza helênica e segurança demonstrada pela jovem, que ela supunha grosseira e sem atrativos, Ariadne fica por alguns instantes sem ação, mas reagindo fortemente busca aparentar uma tranquilidade que não sentia e vai exclamando de forma até descontrolada: Então é você a futura cunhada de Antônio? Antônio? Repete Liz com estranheza. Pois então, não estamos ambas noivas dos dois irmãos? Como a outra mantivesse um alheamento silencioso, Ariadne exclama com certa irritação: É você a noiva de Ângelo ou não? Conhece Ângelo? Logicamente que sim. Ângelo é meu cunhado, pois eu sou noiva de Antônio.
Somos grandes amigos? Agora é a vez de Liz ficar irritada ante a maneira familiar com que a mulher se referia a Ângelo. Como era arrogante! Como ele jamais lhe falara da tal criatura? Por que escondera que a conhecia? Ariadne percebe que conseguira atingir a jovem, deixando-a enciumada, já criando fantasias onde essas não existiam. E então se aproveita da ingenuidade dela e exagera sua ligação com Ângelo. Fora ali exatamente para conhecer aquela que considerava sua oponente. Não conseguia atinar porque o jovem soldado afastava de si sempre que o visitava no quartel, não lhe dando brechas para estreitar os laços afetivos. A resposta estava ali à sua frente. Com certeza ele se deixara envolver pelo ar inocente daquela jovem rústica. Era bela, sem dúvida, mas não se igualava a ela, que além da beleza trazia refinamento, cultura e família aristocrática. Ariadne considerava sua pessoa avaliando-se. Esta jovem não é páreo para mim. E se quisesse mesmo, eu poderia vencer o orgulhoso Ângelo e conquistá-lo. Pode parecer estranho tais pensamentos na mente dessa jovem, tentando conquistar um homem quando estava prestes a se casar com o irmão dele. Infelizmente, naqueles tempos passados, isso era muito comum. Num povo ainda destituído de moral mais elevada, conquanto suas torpezas não fossem conhecidas, de resto, estava tudo bem. Viviam pelas aparências como muitos de hoje ainda vivem. Estamos em plena era do espírito, mas o homem anda tão imerso na matéria que muitas de suas ações não passam de feitos a enaltecer a ilusão do orgulho e da vaidade. Então, quem somos nós para julgar o passado de quem quer que seja? Sem conseguir evitar o nervosismo, Liz se dirige a outra. Bem, a senhora veio aqui querendo alguma peça de roupa ou somente para me conhecer? Questiona Liz, no íntimo desejando que a outra fosse embora. Mas Ariadne responde com segurança. As duas coisas. Eu queria mesmo conhecê-la, pois estava curiosa por saber que tipo de mulher conseguiu tocar o coração de Ângelo. Contudo, eu vejo que vocês devem passar por muitas necessidades. Então, para ajudá-los, quero contratá-la para me confeccionar alguns vestidos. A fala da outra a irritava muito. Quanta arrogância! Pensa Liz, que rebate dizendo: se queria me conhecer, já conheceu. E quanto a ajudar-nos, não se preocupe com isso, pois ainda não estamos necessitando de caridade alheia. Nesta casa todos nós trabalhamos. Levamos uma vida simples, mas digna. Não somos ricos, tampouco somos miseráveis. Entretanto, já que a senhora tem um coração tão bom e se preocupa com os necessitados, eu posso levá-la onde eles existem a centenas. E aí então poderá fazer uma caridade ampla e plena. O esquilino é logo ali. Ouvindo-a, Ariadne range os dentes de raiva, mas responde desafiadoramente. Como não? Onde você vai, eu também posso ir. Se você se acha boa, caridosa, eu também posso ser. Escute, Ariadne, é o seu nome, não é? Eu jamais disse ou me supus boa, caridosa. Foi você quem disse ter vindo aqui ajudar, portanto, mas se estiver mesmo disposta a doar algo, eu a levarei onde você poderá ver com seus próprios olhos a verdadeira miséria. Falaremos disso depois. Agora, se puder me mostrar algo do seu trabalho, eu agradeço. A contragosto, Liz leva a jovem para dentro e a introduz no seu recanto de trabalho. Lá, Ariadne pega as peças que ela lhe passa às mãos e as observa fazendo ares de pouco caso. Bem, a costura não é das piores, mas o tecido é muito simples. Você não tem algo mais fino, mais leve?
Não, minha senhora. Para as minhas clientes, esse material é aceitável. Então é o que eu tenho. Faremos o seguinte, fala Ariadne. Eu comprarei os tecidos do meu gosto e os trarei para você costurar para mim. Tal acerto não agradou a Liz. Era muita responsabilidade, pois se a outra não gostasse do seu trabalho, como iria restituir o valor dos tecidos? Apreensiva, diz isso à mulher, que responde com pouco caso. Ora, não se preocupe. Mesmo que não gostar do seu trabalho, eu lhe pagarei o tratado e levarei o produto, nem que seja para doar aos necessitados, exclama a outra sorrindo. Dona Laura se aproxima trazendo um refresco, conversando naturalmente sobre o tempo que armava chuva, mas com o intuito de acalmar a Liz. Logo após, Ariadne se despede e se vai. As mulheres ficam confabulando sobre o verdadeiro motivo daquela visita. E diz Liz: Não gostei nada dela. Tomara que não me apareça mais aqui. Não fale assim, minha filha. Tem que deixar de ser tão desconfiada. Que desconfiado o quê, dona Laura? Essa outra aí está interessada em Ângelo. Fala, Cláudia. Está louca, Cláudia? De onde você tirou essa ideia? Exclama aflita a jovem noiva, que já sentira um mal-estar indefinido perante a visitante. Não estou não, Liz. Eu tenho experiência nesses assuntos. Essa tal aí só veio aqui para conhecê-la e verificar se pode medir forças com você, pois está louquinha pelo seu noivo. Cale-se, Cláudia. Não sabe o que diz. Não é ela noiva de Antônio? Que ninguém a ouça falando desse disparate, menina, exclama apreensiva Dona Laura. Mas apesar das palavras contrárias da mãe, lá no íntimo Liz sabia que a mulher era uma rival e sabia que o tempo todo ela analisava e avaliava e se sentiu muito mal com aquilo. Não se conformava por Ângelo jamais ter mencionado conhecer tal criatura. Quedou num silêncio pensativo enquanto a mãe e a amiga a encaravam preocupadas. Não se contendo, Dona Laura, que a conhecia como ninguém, alerta. Não vá agora colocar coisas na sua cabeça, minha filha. Custa-me crer que essa moça possa ter tal índole. Seja como for, você sabe muito bem quanto o Ângelo a ama. Não me vá dar ouvidos a desconfianças e estragar a sua felicidade. A senhora sabe que eu não me deixo levar por impulsos, mamãe. Mas pergunto-me por que Ângelo não me falou dessa mulher? Não será melhor perguntar a ele em vez de ficar aí se preocupando e colocando ideias na sua cabeça? É o que eu farei. Veja bem como vai conversar com ele, minha filha. Talvez ele não tenha tanta intimidade com essa mulher quanto ela quis fazer crer. Infelizmente, Liz não tem tempo de tirar as suas dúvidas com o noivo, pois ele estava já há alguns dias de plantão, e pelo visto aquilo ia se arrastar por mais tempo ainda. Por outro lado, suas esperanças de não mais encontrar a moça se desvanecem quando no dia seguinte Ariadne retorna àquela residência. Chega tão cheia de si e vai despejando as mãos das duas jovens costureiras tecidos e mais tecidos, a fim de testar a habilidade das duas. Eram peças maravilhosas e caras. Liz estremece ao ver as voltas com a responsabilidade daquela pequena fortuna em suas mãos. Percebe claramente que a intenção daquela outra era colocá-la em situação melindrosa e talvez até deixá-la como sua devedora. E então? Questiona Ariadne sem esconder o entusiasmo. Sei que não estão acostumadas com tecidos dessa qualidade, mas eu fiz questão de fazer um melhor, pois eu creio que a experiência será ótima para vocês. Afirmo-lhes que, se gostar do serviço, terão uma boa propaganda e poderão ter uma clientela que valerá a pena. As palavras da jovem irritavam Liz, que percebia ali uma boa proposta, mas mesmo assim ela não se continha. Isso não nos preocupa.
Eu não almejo e nem pretendo ser uma especialista de costura. Faço isso nesse momento, mais para me ocupar do que ter lucros. Ah, você é uma daquelas que quer casar e se ocupar do lar, afirma ironicamente a outra. O que de mal há nisso? A maioria de nós, mulheres, não somos educadas para isso? Cuidar do lar, dos filhos, do marido? E a maioria também acaba sendo um peso para eles. Diz ela com desdém, procurando ferir Liz. Não há peso algum quando há o amor. O prazer em amparar e auxiliar aquele que amamos é maior do que qualquer coisa. Depois, eu sou uma pessoa útil e trabalhadeira. Jamais pesarei nos ombros do meu noivo. E para sua informação, tanto eu quanto ele não temos necessidades de grandeza e superficialidades. A vida simples e honesta nos basta. Liz se irrita consigo mesma por perceber que estava se justificando perante a outra, mas não conseguia evitar. Ariadne dá de ombros, mas no íntimo se sente vitoriosa por ter conseguido atingir a jovem e, remexendo naqueles tecidos, vai descrevendo o que quer, enquanto Cláudia toma nota com uma pedra de carvão e uma folha, feita de vegetais secos e prensados, fazendo às vezes de um rústico papel. Os mais elaborados não estavam ao alcance dos pobres. Dona Laura, presurosa e preocupada, pois sabia o quanto a presença da jovem perturbava os nervos de Liz, acompanha tudo atentamente. Sua presença, de certa forma, inibiu um pouco a arrogância de Ariadne, que também tinha a intenção de passar uma boa impressão. Algo singular ocorria no íntimo dela. Queria se tornar próxima daquela família. Não só para estar perto de Ângelo, mas porque aquelas pessoas despertavam a sua curiosidade. Jamais estivera próxima do povo simples. Sua realidade era o convívio com as famílias ricas da época. Estava familiarizada apenas com todos os costumes corruptos da época, que arrastavam a quantos se deixassem envolver em suas malhas perniciosas. Quando Liz pensa que aquela entrevista está terminada e a jovem irá embora, ela se volta e diz sorrindo triunfante: acertada essa parte do nosso trato, vamos agora à segunda parte. Como Liz a olha surpresa sem entender, a outra exclama: a visita aos pobres! Liz, em franco desespero, olha para a mãe que sorri, acalmando-a, enquanto Ariadne continua: pois você não me desafiou a ir levar prendas aos pobres? Então, minha carruagem está na entrada, cheia de presentes para levarmos aos seus necessitados. Profere, frisando as palavras com ironia. Dona Laura, tomando a frente, busca auxiliar a filha, que não esperava aquela atitude de Ariadne. Jamais suporia que ela fosse levar adiante tal ideia. Reconhecia que tinha se excedido na resposta a Ariadne e agora via-se constrangida a cumprir o desafio. Que atitude maravilhosa, Ariadne, diz Dona Laura. Se me permitir, eu irei com vocês levar esse auxílio aos necessitados. Liz olha para a mãe, cheia de gratidão pela interferência preciosa. Claro que pode vir também, Dona Laura. Vamos todos nós fazer a tal caridade? Não é isso que vivem pregando esses cristãos? Diz a jovem e se põe em gargalhada. Bem, eu creio que a caridade cabe a todos nós, pois também gostaríamos de ter ajudado caso estivéssemos na situação de quem precisa. Tem razão, mamãe. Você quer vir também, Cláudia? Não perderia isso por nada, Liz, diz a amiga sorrindo, já antevendo a aflição de Ariadne ao se embrenharem pelas ruelas féticas do subúrbio mais pobre da região, lugares que ela conhecia de sobejo e ao qual faria questão de guiá-las. Adiantando-se, fala: se vocês me permitirem,
eu as conduzirei, pois eu sei onde moram os mais necessitados, os mais esquecidos pela opulência romana. Vamos lá, então. Se tem que ser feito, é melhor começarmos logo, diz Ariadne. E assim a pequena comitiva se põe a caminho. Ariadne e a carruagem vagarosamente, enquanto as 3 mulheres preferiram seguir a pé, já que não havia espaço para todas elas, somente para uma. Ariadne insiste. Venha comigo, dona Laura. Bobagem andar quando podemos ser carregadas. Ah, minha filha, eu estou acostumada a andar e isso só me faz bem. Como queira, então. Está muito distante esse lugar, Cláudia? A cada momento do trecho pergunta Ariadne. Só um pouco mais, senhora. Por mim, eu distribuiria essas coisas por aqui mesmo. Vejam essas casas, essas pessoas para mim são todas pobres. A senhora ainda não viu o que é pobreza. Mais um pouquinho de calma e logo chegaremos aonde as suas prendas serão mais que bem-vindas. Ali há pessoas que passam dias sem comer. Só de pensar nisso me arrepio toda. Por que essas pessoas não fazem algo para mudar a vida delas? A senhora acha que elas vivem assim porque querem? Sei que não é isso, mas eu acredito que se quisessem poderia mudar a sua situação. A meu ver, o homem pode tudo se tiver vontade firme e soberana, sem se deixar abalar por nada. Somos donos dos nossos destinos. As ouvintes ficam irritadas e até um tanto revoltadas ao ouvirem as afirmativas de Ariadne. Elas eram típicas mulheres do povo, estavam sempre contra o governo reinante e culpavam os poderosos pela situação dos mais pobres. Mas, embora inconsequente, Ariadne acabara de afirmar uma verdade inconteste. É dado a todos nós o poder de ação para mudar as nossas vidas, porém ocorre que muitos se entregam ao desalento, ao cansaço, ao comodismo, à revolta, ou o que é pior, entregam-se nas mãos dos outros, crendo que são eles mesmos incapazes de se direcionarem para o melhor. Não confiam em si, transferindo as responsabilidades de serem espíritos imortais a caminho da luz, ao escolherem se colocar nas mãos dos outros poderosos. Optam por viverem na alienação da matéria sob o jugo dos próprios instintos ou servindo a outros tão equivocados quanto eles mesmos. Mas há que se entender e respeitar as dificuldades nos tempos citados. Havia já uma chama ardente convidando-os a saírem do entorpecimento mental e moral em que viviam. Era a luz dos conhecimentos cristãos, elucidando todos quanto à imortalidade, bem como ao renascimento ou vidas sucessivas, conceitos que anos depois seriam habilmente deturbados ou retirados dos escritos evangélicos pelos poderosos da Igreja recém-formada. Aqueles iriam incitar as mudanças ou reformas sempre a seu favor, e como os incautos tudo aceitavam de boa mente, as ideias corrompidas iam se instalando com o cristianismo que vinha à luz. Era o joio se misturando com a boa erva. As igrejas recém-criadas brigavam entre si, sem se entenderem muito bem. Questão pueris eram debatidas ardorosamente, enquanto o verdadeiro conhecimento começava a ser sufocado dentro de tantas teorias. E para dificultar o despertar, havia ainda o medo, uma vez que ser cristão era perigoso. Assim como acordar pode ser encarado como perigoso para aqueles que preferem viver sonhando ilusoriamente. Aquele lugar por onde as mulheres se embrenhavam é realmente muito ruim. As ruelas estreitas, casas em cima de casas, o povo agrupado aqui e ali, vivendo sem nenhuma higiene. O cheiro é terrível de se suportar. Ariadne
não quer admitir, mas está sufocada naquele local infecto. Dona Laura e Liz, como já conhece aquelas redondezas, não estranham, mas se entreolham preocupadas com a rica jovem que as acompanha, chegando a um local onde os veículos não tinham passagem. Cláudia exclama: "Daqui em diante teremos que ir a pé." "A pé? Você está louca se acha que eu vou me aprofundar por aí. Vamos parar aqui mesmo e distribuir as coisas que eu trouxe." "Mas os mais pobres vivem lá pelos fundos das casas. Que diferença faz mais ou menos pobre? Para mim tudo aqui é miserável e eu não vou dar mais nenhum passo. Chame logo essas pessoas para eu entregar as coisas." "A senhora não pode fazer isso. Se eles perceberem que está distribuindo algo, a turba vai nos tomar de assalto e podemos até sair feridas na turbulência." "Bem, eu não vou entrar nessas ruelas e eu ficarei aqui com o meu escravo e vocês vão levar as coisas a quem quiser. Mas ande rápido, pois já estou ficando nervosa nesse local inóspito." "Ariadne tem razão, meninas. Vamos, Cláudia, nos guie até as pessoas mais necessitadas." "Sim, eu farei isso, mas antes chamarei uns conhecidos para guardar o veículo e a senhora, caso contrário, podem ser atacados enquanto nos afastamos." Assim, conhecendo muita gente por ali, Cláudia chama uns desocupados que se aproximam rindo e exclamando: "Ora, essa se não é a Claudinha? Por onde tem andado, menina? Ficou bem e esqueceu-se da gente, é?" "Tanto não esqueci que aqui estou. Peço que me ajudem guardando essa senhora enquanto levamos algumas coisas para as famílias de Heitor, do Robson, que está doente, e alguns outros mais." "E nós, Cláudia, ganharemos o quê? Você sabe que a nossa situação está difícil. Não temos ocupação, logo estamos sem salário." Diz o mais velho deles: "Fiquem tranquilos. Se nos ajudarem, vocês também ganharão alguma coisa." Enquanto o pequeno grupo sai e Ariadne ali fica com os seus novos guardiões, ela os observa curiosa. Um deles, o mais jovem, também a observava, entre irônico e divertido. Ariadne, de início, sente-se insultada pela ousadia daquele quase mendigo, porém, olhando-o bem, via-se ali algo mais. Atrás daquela sujeira desmanzelada estava um homem forte, de olhos profundos e dono de uma beleza rara. Ela se surpreende com aquele sujeito, acostumado a lidar com o sexo masculino e mais, dominar qualquer situação. Vê-se constrangida pela segurança e firmeza com que aquele a fita. "Como você se chama?" Questiona-o com autoridade. "Quem quer saber?" Devolve o rapaz com a mesma arrogância. "Você não está sendo muito petulante, não? Para que serve saber quem eu sou?" "Ora, eu posso lhe fazer a mesma pergunta. Você pode saber quem eu sou, mas eu não tenho o mesmo direito? Por quê? Será que é porque você está bem vestido e eu não?" Ariadne se espanta com a desenvoltura dele e percebe que debaixo daquele andrajos há alguém com algum conhecimento. Deixando-se levar pela curiosidade, ela resolve contemporizar e se apresenta. "Chamo-me Ariadne." "Assim está melhor. Trate-me simplesmente por Guilherme." "É o seu verdadeiro nome?" "Talvez. Mas diga-me, o que vocês fazem por aqui?" "Como você pode ver, estamos fazendo caridade." "E quem é a caridosa, você?" "Sim." "Em troca de que está se dando a esse trabalho? Vir a um local tão miserável e trazer alimentos para pobres esfomeados?" "Pela caridade apenas." A resposta dela, ele solta uma sonora gargalhada que, em vez de irritá-la, deixa deslumbrada por ver tão belos dentes num sorriso maravilhoso. "Está achando graça por quê? Não me acha caridosa? Bem, você não me parece uma piedosa, não. Sinceramente, eu acho que não é do tipo caridoso.
As outras que a acompanham até podem ser, mas a minha velha amiga Cláudia e você? Não mesmo. Então você é amigo dessa tal Cláudia? Sim, já nos conhecemos há alguns anos. O que você faz por aqui? Por que vive assim? Assim como? Como um mendigo? Ele ri e responde: Mas eu sou um mendigo. Por que quer ser, então? Pois posso afirmar que possui conhecimentos e poderia ser qualquer coisa que almejasse. Quem sabe? Talvez eu prefira ser um vagabundo, não ter compromissos com nada. Pode ser. No entanto, parece-me que é alguém que se esconde nessa roupagem esfarrapada. Está fugindo ou espionando alguém? Ariadne, permita-me tratá-la assim. Você está fantasiando. Eu sou só isso aqui que você está vendo. Exclama ele apontando-se com ambas as mãos. Não creio, mas em todo caso, se quiser mudar de vida, me procure. Tenho muito serviço em casa e conheço bastante gente que poderia empregá-lo bem. Realmente é muito generosa, Ariadne. Vou pensar no assunto. Durante a conversação que se alonga entre os dois, Liz, acompanhada da mãe de Cláudia, vão e voltam várias vezes até o carro para pegar os víveres para as doações aos conhecidos de Cláudia. Já na primeira viagem, o menino Heitor vem junto, ajudando-as até o término das coisas. A família dele é uma das beneficiadas pela ação de Ariadne. Não passa despercebido a Cláudia o entrosamento entre o casal. Um misto de ciúmes e ironia aflora em seus olhos ao observá-los. A beleza de Guilherme, de certo, havia despertado o interesse até da orgulhosa Ariadne. Cláudia bem sabia quanto as mulheres corriam atrás dele, se oferecendo. Ela mesma não fez o mesmo? Mas, para desencanto de todas, desde que ele surgira ali, anos atrás, sempre se mantivera solitário. Visitava as mulheres da taberna, contudo não mantinha um relacionamento sério com nenhuma delas, e dizia sempre já ser um homem compromissado. Ele era um grande mistério. Nunca falava sobre si mesmo, de onde viera ou de sua família. Entretanto, soubera cativar a população local, sempre buscando ser útil e fazendo pequenos biscates sobrevivendo. Dormia em qualquer canto e estava sempre de bem com a vida. A opinião geral era de que ele se fazia de um deles, mas era um homem de outro nível, de outra estirpe. De fato, o jovem Guilherme era um mistério e não faltavam mulheres querendo desvendá-lo. Mas até aquele momento, nenhuma delas conseguira nada. Enfim, as três senhoras, sempre auxiliadas por Heitor, terminam a tarefa. Estão suadas e cansadas, pois o sol bate a pino. E Dona Laura se dirige a Ariadne. Terminamos, minha filha. Uma pena você não estar presente para receber os agradecimentos daquelas famílias. Algumas não tinham nada para o dia. Não é necessário agradecimento, Dona Laura, porém eu sei que não cumpri a minha parte por inteiro, pois jamais conseguiria entrar nessas ruelas sujas. Ainda bem que para vocês foi fácil. Fácil? Não é fácil nem para mim, que morei aqui. Você morou aqui, Cláudia? Exclama outra com espanto. Sim, só saí daqui pela ajuda de Liz e a sua família. Nesse trecho da conversa, Guilherme entra no meio dizendo: Cláudia, a sorte sorriu para você, pois está muito bem. Antes que Cláudia responde, Ariadne se dirige a ele nesses termos: Sabe que pode sorrir para você também, basta você querer. Novamente ele solta uma gargalhada, curva o corpo e as cumprimenta. Senhoras, e se afasta, sempre observado pelo grupo feminino. Quem é esse homem, Ariadne? Você já o conhecia? Não, Dona Laura, mas Cláudia sim, não é mesmo? Comenta dirigindo-se à jovem. Sim,
Guilherme é um velho conhecido. Não me parece um mendigo. Muito bem apessoado e bonito, não acha, filha? Mas Liz dá de ombros, retrucando. Não lhe prestei atenção, mamãe. Sua mãe tem razão, Liz. Esse homem não é o que quer aparentar, argumenta Ariadne. Liz o olha, se afastando e novamente dá de ombros. Gostava de fazer caridade, distribuir as prendas, feliz por ajudar aquelas pessoas que viviam à míngua, mas se sentia inquieta e amargurada com a presença de Ariadne e não era capaz de pensar em mais nada. O retorno das mulheres é penoso e, por insistência de Liz, Dona Laura aceita vir na carruagem, pois está deveras cansada. Ariadne vem entabulando conversação com Cláudia, pois quer tirar informações sobre o homem que acabou de conhecer. Ao chegarem convidada a entrar, Ariadne não se faz de rogada e espera até a merenda, sempre conversando animadamente, fingindo não perceber o mau humor e o ar soturno de Liz, tão diferente da costumeira e espontânea alegria. Já é noitinha quando ela se decide a ir embora, dando assim alívio à tensão em que Liz se encontrava. Capítulo 8. A história de Guilherme. Quando o plantão de Ângelo termina e ele pode se avistar com a noiva em seu lar, na primeira oportunidade a sós, Liz desabafa com ele. Como ela é arrogante, essa noiva do seu irmão, não? Quem? Pergunta admirado o rapaz. Essa tal de Ariadne. Você conhece Ariadne? Ela tem vindo aqui, aliás, faz sempre questão de me atirar no rosto o quanto o conhece. Quanto vocês são íntimos. Ângelo, preocupado, franze o senho, pois percebia o terreno melindroso em que estava. Tinha que ter muito tato para se entender com Liz. Não acredite em tudo o que ouve, Liz. Ariadne é muito exagerada. Vimo-nos pouquíssimas vezes e não somos íntimos, pelo contrário. Eu a evito o quanto posso, pois eu não quero ter problemas com o Antônio, que costuma ver maldade em tudo. As palavras do noivo, a jovem se cala pensativa. Sabia que o que ele lhe dizia também lhe servia, pois estava desconfiada daquela amizade deles. E sabia igualmente que Ângelo tudo fazia para evitar se confrontar com o irmão, e não seria diferente naquele caso. Pois bem, no noivo ela confiaria, mas naquela mulher jamais. Promete isso a si mesma e muda de assunto. Apesar da clara resistência de Liz à sua presença, Ariadne passou a ir assiduamente àquele lar. Chegava sempre cheia de alegria e com grande entusiasmo. Com a desculpa de ver o andamento das costuras, foi impondo a sua presença a todos, conquistando-os com a sua vivacidade e atenção. Trazia presentes e coisas úteis, mas a Liz ela não conquistava. Sempre arredia, a moça demonstrava claramente não confiar na visitante. Ariadne ria, bem-humorada, fingindo não perceber a aversão de Liz. Cláudia também não se deixava enganar. Entretanto, como estava ganhando presentes caros, coisas que jamais sonhara possuir, igualmente fingia uma simpatia que estava longe de sentir. Quando sozinha com Liz, as duas confabulavam. O que será que Ariadne quer aqui, Cláudia? Ela não me deixa em paz. Eu já lhe disse, ela está interessada em seu noivo. Mas está comprometida com Antônio, como pode? Que, aliás, perde feio para o irmão. Então não a culpe por tentar. É claro que a culpo. Isso é imoral. E você também não está portando nada bem, Cláudia. Não gosta dela, mas finge por conta desses presentes, não é? Ora, que posso fazer? Já viu as roupas lindas que ela me trouxe? Acha que eu vou perder tudo isso, Liz? Você, eu sei que não precisa. Tem pais, irmão, noivo, todos tratando-a como uma princesa.
Já eu não tenho ninguém por mim, portanto eu necessito agarrar qualquer coisa que me ofereçam. Cláudia, isso é interesse e igualmente imoral. Como pode? Posso e devo. Por que se escandaliza, Liz? Ariadne também é uma fingida, portanto estamos quites. Eu não estou fazendo nada demais. Ela pensa que compra minha amizade e, em troca desses presentes, eu a deixo acreditar que sim. Liz balança a cabeça, demonstrando o seu desagrado, e vai cuidar das costuras enquanto a outra fica examinando o seu pequeno tesouro. Algumas peças de roupas, uma pulseira, pequenos presentes, todos ganhos de Ariadne. Ângelo também não gostava nada daquela presença constante da prometida do seu irmão. Contudo, agradecia por isso se dar quando ele não estava presente. Então os dois raramente se encontravam por ali. Ele preocupava-se com a noiva, pois percebia sempre tensa e nervosa. Dizia-lhe com o intuito de acalmá-la: Liz, querida, não se preocupe com a presença de Ariadne. Pelo que eu sei, ela, apesar da família, é uma moça solitária e não tem amigas. Talvez por isso insista tanto em vir aqui. Não creio nisso. Ela vive se vangloriando das festas das quais participa, do quanto a sua vida social é ativa. Às vezes eu fico propensa a aceitar o que Cláudia fala. É? O que essa outra desmiolada fala? Por que a chama assim? É o que ela é. Só você e Flávio não enxergam isso. Vive suspirando pelas aventuras, é bastante egoísta e não pensará duas vezes para abandonar a mãe e tudo isso que vocês fazem por ela, se aparecer algo que a atraia mais. A jovem silencia pensando nas palavras do seu companheiro. Realmente já tivera provas da leviandade de Cláudia, contudo via aquilo mais como uma infantilidade do que uma maldade. Mas diga-me, com que Cláudia tem enchido a sua cabecinha? Ela afirma que Ariadne está interessada em você, que vem aqui somente para medir forças comigo. O jovem fica a boca aberta com o que ouve. Não é que a desmiolada acertou? Mas isso não é de estranhar, pois semelhantes se reconhecem. Assim ele pensa, mas diz à noiva outra coisa. Não dê ouvidos a Cláudia, minha querida. São intrigas que não merecem sua atenção. Eu quero que você saiba de mim, e não por qualquer outro. Ariadne foi me procurar no agrupamento militar a fim de me conhecer, já que das vezes em que esteve em minha casa, eu lá não me encontrava. Posso afirmar que, além do que já falei, nada mais sei sobre ela. Eu a recebi com a melhor das intenções. Dei-lhe a atenção devida, a qual daria a qualquer um que lá fosse me procurar. Mas daí a dizer que ela ficou interessada em mim, no mínimo, é dizer que ela é uma desvairada. Sendo assim, será alguém que vou querer bem distante de minha pessoa, ainda mais sendo quem é noiva do meu irmão. E ele acrescenta: meu amor, não deixe que essas pessoas que estão se agrupando ao nosso redor interfiram em nossa vida. Nós nos amamos sinceramente, e sentimento qual o nosso sempre vai sofrer assédio da maldade. Não deixe, minha querida, que algo venha ferir você. Confie em mim e, sobretudo, confie em nós, em nosso amor, e tudo venceremos. Nesse interim, Lee chora baixinho enquanto ele a abraça carinhosamente, insistindo. Vamos, querida, confie. Está bem, Ângelo. Vou me esforçar para não me deixar envolver na maldade que nos cerca. Prometa-me, por sua vez, não se envolver em demasia com essas duas, pois até das atenções de Cláudia em relação a você, eu já sinto ciúmes. Percebe que nesse ponto as duas comungam das mesmas intenções, dos mesmos sentimentos? Você dizendo isso faz-me quase me arrepender de ter abrigado Cláudia aqui em casa.
Não, minha querida, você fez bem. Fez o que o seu coração lhe pedia. Depois, penso eu que será sempre mais proveitoso trazer aqueles capazes de nos fazer mal para perto de nós do que mantê-los distante. E os tratando bem, coibimos um pouco as ações más que eles possam ter. Eu acredito nisso. Tem razão, Ângelo. Eu também penso assim, mas quando se trata de você, eu perco o controle. Aliás, o pouco que eu tenho. Como é tolinha, minha querida. Você não se conhece, pois a vejo bem equilibrada, embora muito sensível. Muitas vezes sofre por conta dessa sensibilidade aflorada demais. Quanto a mim, acalme-se, pois eu sou todo seu e jamais a farei sofrer por quem quer que seja. Depois desse acerto entre os dois, Liz passou a não se importar tanto com a presença de Ariadne. Não podia negar que Ariadne estava ajudando muito ao trazer roupas para elas confeccionarem, como também suas conhecidas, mulheres da classe abastada, que não se importavam em gastar para estarem bonitas, bem apresentadas, pois a vaidade tem um preço alto. Liz, Cláudia e Dona Laura, que também passou a auxiliar, estavam se tornando exímias costureiras das ricas mulheres romanas. Para Liz, aquela fonte de renda extra tinha um propósito a mais, já que os dois jovens teciam planos de casarem-se assim que Ângelo conseguisse uma nova promoção, que lhe possibilitasse construir um lar para ambos, mas a instabilidade do governo dificultava o pretendido. E como o senhor Ernesto tentava de todas as formas convencê-los a morar ali, Liz pretendia persuadi-lo a isso, embora uma reforma fosse necessária. Nesse caso, tudo o que ganhasse poderia ser de grande ajuda. Sem conseguir esquecer o homem indrajoso que conhecera, Ariadne se achega a Cláudia em uma de suas visitas à casa de Liz e lhe diz discretamente: Cláudia, tem visto aquele seu amigo? A outra, sabendo bem de quem se tratava, ainda assim disfarça, devolvendo a pergunta: Amigo? A quem a senhora se refere? Refiro-me àquele pobre mendigo. Sabe que eu me compadeci muito da situação dele. Eu gostaria de ajudá-lo. Refere-se a Guilherme, não é? Exatamente. Ele sabe se virar. Não creio que deva se preocupar com ele, senhora. Admira-me muito logo você, que se diz amiga dele, falar assim. E a tal caridade, como é que fica? Guilherme nunca foi de se acomodar em nenhum lugar. Creio que não gosta de compromissos sérios. Hoje come aqui, amanhã ali, portanto, não creio que necessite de nada. Ainda assim, eu gostaria de tentar ajudá-lo. Você poderia levar-me um recado? Se insiste. Insisto. Eu tenho uma colocação para ele. Já falei com meu pai, o qual concordou em empregá-lo, se ele tiver interesse em mostrar competência. Levarei o seu recado, senhora. Pode me chamar de Ariadne, afinal temos quase a mesma idade, não é? Depois eu quero ser sua amiga, Cláudia. Não sei se eu estou à altura de usufruir da sua amizade, mas agradeço, Ariadne. Bem melhor assim. Então diga a Guilherme para me procurar. Diga-lhe também que não se arrependerá, pois o que eu tenho a lhe oferecer mudará a vida dele. Pensando bem, é melhor anotar o recado e você o passará a ele. A contragosto, Cláudia cumpre o desiderato, mas no íntimo o faz por interesse como também curiosidade sobre o andamento daquela situação. Ao receber o recado, sinceramente surpreendido, Guilherme exclama: Então a elegante senhora não me esqueceu, minha amiga. Parece que você causou uma profunda impressão nela. Realmente ela é muito caridosa. Caridosa? Não me faça rir, Guilherme. Você sabe muito bem o porquê de ela se interessar tanto por você. O que você quer dizer, Cláudia?
Só pode ser por sentimento genuíno de caridade. Pois eu não sou um mendigo? Ora, você só pode estar querendo elogios mesmo. Aquela mulher não passa de uma interesseira. Só porque tem dinheiro crê que pode comprar todo mundo com a sua falsa caridade. Interessou-se por você como qualquer mulher que se interessa assim que o conhece. O rapaz se põe a rir divertidamente enquanto diz com fina ironia: O que tem eu de mais, Cláudia? Sou um pobre homem que não tem onde cair morto. Você é pobre porque quer. Sei de diversas mulheres interessadas em melhorar a sua vida. Mas tome cuidado com essa Ariadne. Ela não é flor que se cheire, não. O que sabe dela, Cláudia? Como a outra se mantém em silêncio, ele insiste. Vamos, menina. Diga-me o que sabe dela, afinal somos amigos ou não? Você está pretendendo atendê-la, então? É como você diz, para sair dessa situação em que me encontro, eu tenho que aceitar a ajuda de alguém. Mas tinha que ser justamente dessa tal mulher. O que tem contra ela, Cláudia? Ela já a prejudicou? Não, pelo contrário. Ela tem me ofertado muitos presentes, mas eu sei que é para me comprar. Tenho certeza de que quer me usar contra Liz. Liz? Quem é? A outra moça que estava conosco naquele dia. Ah, recordo-me dela, uma bonita jovem. É, quando se trata de mulher, você não deixa escapar nada mesmo. Sou apenas observador, Cláudia. Mas vamos, conte-me tudo a respeito dessa mulher. Com relutância, Cláudia se põe a falar, até como desafio ao homem que lhe interessava. Se quer mesmo saber, Ariadne já é noiva e tem mais. Está tentando prejudicar Liz, pois eu sinto que está interessada no prometido da minha amiga. E veja se não tenho razão quando digo que não passa de uma aventureira. O noivo dela é irmão do noivo de Liz. Que interessante notícia, minha amiga. E a sua amiga sabe disso? De tanto eu alertar, ela está desconfiada dessa constante presença da outra em sua casa. Mas Liz é uma tonta. Se fosse comigo, eu já teria posto para correr. Liz vive tensa e nervosa por conta dessa mulher. E você, gosta dessa Liz? Por que não haveria de gostar? Ajudou-me e a minha mãe, e se não fosse por ela, acho que a minha mãe já teria morrido de doença ou de fome. Pois então, Cláudia, jamais se esqueça disso, caso algum dia sua amiga venha necessitar da sua ajuda. A outra o olha sem entender o alcance de suas palavras. Cláudia, podemos ser uns inúteis, oportunistas e até ladrões, mas jamais podemos virar as costas a quem nos socorreu, sem interesse algum. Isso, para mim, seria um crime lastimável. Cláudia baixa a cabeça pensando nas palavras do amigo, que continua a interpelá-la sobre Ariadne. Você se interessou mesmo por ela, não foi? Não da forma que você imagina, Cláudia. Eu tenho me mantido nesse lugar à espera de um sinal, de algo que me diga ter chegado a hora de começar a agir. Eu creio que essa mulher me trouxe a resposta. Como assim, Guilherme? Vamos dizer que chegou a hora de eu mudar a minha vida. Intrigada com as palavras do amigo, Cláudia retorna ao lar. Alguns dias depois, vamos encontrar Ariadne conversando com Guilherme em uma taberna discreta. Estou muito contente por você ter aceitado a minha proposta. Ainda não aceitei de fato. Mas se estiver falando de um trabalho digno, eu estou disposto, Ariadne. Entretanto, antes necessito saber qual é essa ocupação que está me oferecendo. Ao observá-la, Guilherme percebeu que a amiga trazia um grande pacote às mãos. Bem, meu pai gosta muito de cavalos. Recentemente comprou alguns do meu noivo, mas não há entre nossos serviçais alguém com maior experiência para lidar com eles. Interessa-lhe? Cavalariço?
Não sei bem se é com o que eu desejo me ocupar. Diante das palavras dele, Ariadne se põe a rir. Do que está achando tanta graça? Você crê que está em condições de escolher uma ocupação? Pergunta irônica. Prefiro ficar como eu estou a desenvolver algo de que sei que não gostarei. Percebendo que ele falava sério, a jovem procura suavizar a observação. Desculpe-me, não quis ofendê-lo. Você não gosta de cavalos? Sim. Pois então. E mais, você não será um simples cavalariço, e sim o responsável pelo bem-estar dos cavalos. Poderá ter alguns auxiliares? Bem, a proposta está melhorando. Tenho certeza disso, e vai melhorar mais. O meu pai é um homem justo, e se gostar do seu trabalho, poderá torná-lo encarregado de todos os nossos empreendimentos da vila. Ele anda descontente com o atual encarregado e caberá a você mostrar boa vontade, pois competência eu sinto que você tem. Como pode ter tanta certeza? Mal me conhece? E eu não passo de um mendigo? Conheço as pessoas e, a respeito de sua situação, há de entender que eu não posso apresentá-lo ao meu pai nessas condições. Eu trouxe-lhe roupas decentes e também já paguei uma estadia aqui mesmo para você tomar um banho e se arrumar dignamente. Depois poderá dormir em nossa herdade, pois temos espaço de sobra, mas tudo a seu tempo. Agora eu irei para casa e o esperarei lá, pois não ficará bem aos olhos paternos eu chegar com você, entende? Você pensa em tudo, minha amiga. Farei como diz então. E assim, ela o deixa a cuidar de si mesmo, enquanto retorna ao lar, ou, para ser mais exato, ao campo, onde a família possuía uma bela vila. Como já havia falado ao pai sobre o rapaz, logicamente omitindo a sua real condição e exaltando as qualidades que presumia ele possuir nesse momento. Sentada tranquilamente com o genitor no átrio de entrada, tomava um lanche com ele enquanto dizia: Tenho certeza, papai, de que gostará muito de Guilherme. Sei que tem excelentes qualidades e saberá desenvolver bem a tarefa que o senhor lhe passar. Onde você conheceu esse rapaz? Em casa de Eulália, papai. Ariadne, como era de se esperar, inventara toda uma história em torno do rapaz para que o pai aceitasse os seus serviços. Para tanto, recorrera a uma velha amiga, uma viúva que perdera o consorte para a guerra, contudo deixando-a muito bem financeiramente. Conquanto Eulália sentisse a morte do marido, procurava levar uma vida adiante da mesma forma, fazendo assim valer a sua filosofia de vida, de que deve viver e valorizar tudo, porque dia virá em que tudo deixaremos e não sabemos o que será de nós ou o que nos restará. Embora a maioria daquele povo pensasse que morreu, acabou, Eulália trazia outros conceitos no imo de sua alma, mas dificilmente os externava, pois não seria compreendida. A senhora Romana era uma digna patrícia com um casal de filhos adolescentes, Carina e Adriano, a quem amava com devoção. Vivia comodamente com eles e alguns serviçais numa confortável vila nos arredores da cidade. Quando havia possibilidade, ela participava da vida em sociedade, mais para marcar presença em alguns eventos do que apreciar mesmo aquela movimentação social, em que se via sempre sendo obrigada a fugir dos pretendentes, mais interessados no que ela possuía do que outra coisa. No íntimo, ela era adepta da paz e da quietude do lar, cuidando dos seus jardins, suas árvores frutíferas e toda a sua herdade em companhia de seus filhos bem-amados. Era de se surpreender sua amizade com a frívola Ariadne, mas conhecendo-a de pequenina, sentia-se como uma irmã mais velha desta, e gostava realmente da jovem, embora considerasse um tanto doidivanas, a quem buscava orientar sempre que possível.
Era dessa pessoa que Ariadne falava ao pai, que lhe responde com segurança. Bem, se Eulália responde por ele, então o rapaz deve ser confiável. Com certeza, papai, você verá que Guilherme é uma pessoa do bem. Ouça, o alarido dos cães. Venha, papai, com certeza é Guilherme quem chega. E assim dizendo, ela se precipita a porta fora, seguida de perto pelo genitor, espantado pelo entusiasmo da filha por um quase desconhecido e simples serviçal. Mas assim que chegam à área social, ele entende o porquê. Ali diante deles, escoltado por um dos servos da casa, estava um belíssimo homem, vestido de forma impecável, barbeado, limpo e perfumado. Ariadne custa reconhecer Guilherme, mas a sua intuição a guia em direção a ele, encantada por aquela figura de Apolo. Ela sorri, oferecendo-lhe a mão e diz: Guilherme? Sim, minha senhora. Esperavam-me? Certamente. Eu e o meu pai o aguardávamos, mas venha conhecê-lo. Veja, papai, esse é Guilherme, o senhor de quem lhe falei. Esqueceu-se de me dizer que ele tinha a aparência de uma estátua grega. Comenta o pai sorrindo, enquanto cumprimenta o rapaz. Vamos entrando, meu rapaz. Vamos conversar um pouco. Enquanto caminham para a entrada da casa, o Sr. Lúcius não pode deixar de notar o encantamento da filha pelo jovem homem. E naturalmente franze o senho com preocupação, lembrando-se do futuro genro Antônio. O que pensaria aquele vendo o entusiasmo de sua noiva perante um quase desconhecido? Entretanto, o sorriso franco do rapaz também o tinha conquistado. Então, Sr. Lúcius, necessita de alguém para cuidar de seus cavalos? Realmente. Só não sei se você seria a pessoa certa. Acha que não darei conta? Por quê? Parece-me um patrício de alta estirpe. Como poderia trabalhar igual a um serviçal simples? Pertence a qual família, meu rapaz? Pertenço ao gens dos Tertulianos. Como pode ver, o senhor acertou sobre a importância de minha família. Mas nem todos dessa linhagem possuem riquezas, Senhor Lúcius. Vamos dizer que eu pertenço ao segmento pobre da família. Em vista disso, eu estou disposto a desenvolver qualquer serviço que me dê o suficiente para viver com dignidade. Tertulianos? Repete o Sr. Lúcius, pensativo, buscando recordar algum fato. Não é essa família que vem sofrendo com várias tragédias desde alguns anos? Exatamente, Sr. Lúcius. Mas, para que entenda, é necessário contar a história desde o início. Meu avô era um homem poderoso e muito rico. Tinha 5 filhos homens, entre os quais o meu pai, e mais 2 filhas. Enquanto ele viveu, conseguiu manter todos unidos, ainda que percebesse nítidas diferenças entre eles. Os 4 mais velhos eram seres belicosos, egoístas e avaros. Já o meu pai, que era o caçula, ao lado de 2 irmãs, ficavam sempre à parte. Filhos de mães diferentes, já que a primeira esposa falecera, não era bem quisto pelos outros meios irmãos. Quando o velho Tertulianus morreu, iniciou-se uma guerra entre os 4 primeiros pela posse das riquezas deixadas, que deveriam ser divididas entre todos. O atrito foi crescendo, até que mortes começaram a surgir. Ora um aparecia acidentado, ora outro. Tudo muito bem arquitetado por quem almejava colocar as mãos em toda a herança deixada pelo velho patriarca. Embora o meu pai e suas irmãs se mantivessem afastados de toda aquela desavença, percebiam o ódio crescente por parte dos parentes mais afastados. Mas o meu avô, sabendo de antemão do desamor entre os filhos, se precavera, passando ainda em vida uma pequena parte das posses para os 3 caçulas, filhos de sua amada segunda esposa. Agiu em sigilo, para os outros de nada desconfiarem. A atitude tomada por ele
Foi providencial, pois passado já algum tempo de sua morte, os três não haviam recebido um centavo da herança, além do pouco a eles deixado pelo meu avô. De comum acordo, meu pai, as irmãs e o marido delas procuraram se manter à parte, esperando que os meios irmãos resolvessem suas diferenças, para só depois disso tentarem dialogar, a ver se conseguiam pelo menos parte do que lhes cabia por direito. Mas quanto mais o tempo passava, mais escabrosa ficava a situação da antes poderosa família dos Tertulianos. Os acidentes continuaram a ocorrer, e mortes de tios e primos foram se amontoando, misteriosas e sem explicação. Guilherme se cala enquanto os dois se mantêm na expectativa. Como o silêncio se prolonga, o senhor Lúcius resolve perguntar: "E então, meu rapaz, como sua família se saiu perante a situação tão melindrosa?" Repentinamente, senhor Lúcius, me dei conta de que eu estou falando demais. Não se preocupe, Guilherme. Você está entre amigos, não é, papai? Sim, meu rapaz. Entendo suas precauções. Agora eu estou me inteirando dos seus parentes. Gente muito poderosa, não é? Isso se você confirmar o seu parentesco com o patrício Pancrácios. Este é exatamente o meu tio mais velho. Eu já tive contato com esse homem, ainda que superficialmente. Pareceu-me de natureza dura, orgulhosa e extremamente arrogante. Sem dúvida alguma, este é o tio que eu conheço. Sei que eu não posso o acusar sem provas, mas para mim ele é o autor de toda a desgraça que se abateu sobre nós. Primeiramente fez intrigas com todos os irmãos consanguíneos contra os seus meios-irmãos. A seguir ele começou a abater os mais fortes, aqueles que futuramente poderiam vir a enfrentá-lo. Os que estão vivos só o estão porque concordam com tudo que ele arquiteta. Tem medo dele, como também são da mesma índole. Na verdade, parece uma disputa em que cada um fica observando quem morre, conquanto não seja a si próprio, tanto melhor, pois é mais proveitoso dividir a herança com o menor número possível de herdeiros. Mas o tio Pancrácios é o mais esperto. Ora ele atinge quem está mais próximo de si, ora alguém mais distante, aquele que não ousaria enfrentá-lo, sempre criando subterfúgios para afastar de si mesmo as suspeitas. E desta forma, 10 membros da minha família já pereceram. Mas diga-me, Guilherme, que é feito dos seus familiares diretos, seus pais, seus irmãos? Os meus pais pereceram de forma muito conveniente, num simples acidente. Sem mais nem menos, a carroça que eles usavam para levar os produtos do que plantavam ao mercado despencou de um barranco e os dois foram esmagados pelo veículo pesado. Que idade você tinha quando tal fato ocorreu? Eu era apenas um menino de 12 anos. Na época, eu e minha irmã fomos viver com uma das tias e o seu esposo, além dos seus 3 filhos. Comprovando as minhas suspeitas de que alguém estava abatendo um a um dos meus familiares, passado apenas 2 anos, também estes que nos receberam carinhosamente vieram a falecer, bem como o filho mais velho. Agora éramos 4 órfãos a depender da misericórdia dos familiares restantes. Eu, minha irmã e os primos deixados pelos recém-falecidos. Os adultos restantes, tia Amélia e o esposo, Benício, que já tinha um filho, nos ampararam, como era de esperar. Entretanto, a situação foi ficando cada dia mais complexa. Eu confesso que no auge de minha juventude era um poço de revolta. Penso que o tio Pancrácios sentia isso nas raras vezes em que nos avistávamos, pois os meus olhos ardendo de ódio e vingança o acompanhavam por toda parte. Assim, apesar dos alertas constantes dos meus tios, eu vivia à espreita daquele que estava nos causando tanto sofrimento. Contudo,
para o meu benefício, pois se assim não fora, hoje eu já seria um assassino. Não conseguia romper a barreira dos seus inúmeros asseclas. O tio Pancrácio se tornava dia a dia mais poderoso. Seu nome importante se ligava somente aos mais influentes de Roma. Embora houvesse comentários maliciosos por trás, junto a ele, ninguém tinha coragem de tocar no assunto dos acidentes. Muitas vezes, nas exéquias às quais ele fazia questão de comparecer, inclusive arcando com todas as despesas se necessário, os bajuladores e interesseiros o cercavam, cheios de considerações e cuidados, como se ele fosse o maior prejudicado e sofredor das tragédias familiares. Ele interpretava bem o papel do irmão cuidadoso e do tio prestimoso diante do populacho hipócrita e servil. Representava tão bem esse papel que nessas ocasiões muitos que suspeitavam dele acabavam saindo de sua presença, plenamente convencido de sua inocência. Entendo. Devo confessar que eu mesmo fui um destes. Quando analisava as notícias que me chegavam de mais uma morte entre os tertulianos, logo me impunha a meditar sobre o possível culpado e sempre chegava à conclusão de ser ele, Pancrácios, mas buscando sondá-lo com algumas perguntas discretas sobre tais ocorrências, o ar compungido e sofrido dele ao relatar em público detalhes que ninguém sabia. A maioria dos que o ouviam, e eu era um desses, acabava acreditando em sua inocência. Agora com você aqui me relatando tudo isso, sei que as minhas suspeitas sempre estiveram na direção certa. Realmente esse seu tio Pancrácios é um grande criminoso, um ser destituído de qualquer moralidade, já que não titubeia em trucidar a própria família por conta da ganância. Mas e você, meu rapaz, nunca sofreu nenhum atentado? Já ia chegar lá. Creio que meu tio começou a perceber as minhas desconfianças e o ódio crescente que sem perceber eu demonstrava. Comecei a sofrer vários atentados. Por sorte escapei ileso. Como não me sentia forte o suficiente para enfrentá-lo, afastei-me dos familiares. Eu mudei o nome da minha gens, tornando-me um andarilho. Contudo, sempre à cata de informações e provas que pudesse usar algum dia contra ele. Assim eu estou vivendo todos esses anos. Coincidência ou não, eu soube que houve mais uma tragédia entre os seus recentes, não foi? Sim, exatamente por isso eu resolvi voltar. Desta vez ele me atingiu de forma mais direta, pois ao atentar contra os meus tios acabou ferindo gravemente a minha irmã Suelen. Que lástima, rapaz. Como ela está, minha irmã ficou paralítica. Creio que nunca mais poderá andar. Minha pobre irmãzinha. Afastei-me justamente para que eles não sofressem. Tinha ilusão de que o tio Pancrácios iria parar com seus desatinos. Mas pelo que eu sei, Benício, meu tio, por força do seu casamento com a minha tia Amélia, diante das necessidades por que passava a família, foi falar com ele, ver se o comoveria com as narrativas de carência angustiosa. No entanto, acabou sendo maltratado e escorraçado para fora daquela propriedade, que em verdade pertence a todos nós por direito. Alguns dias após a entrevista mal-sucedida, ele, seu filho, os primos, mais minha irmã, quando trabalhavam na lavoura, num pedaço de terra adquirido justamente com aquele dinheiro passado a nós em segredo pelo meu avô, foram rudemente atacados por um bando de homens. Todos apanharam muito. O filho dele e um dos meus primos adotados morreram. O tio Benício está muito mal e a minha irmã virou uma aleijada. Vejo o drama em que ficou a minha tia Amélia, com o esposo e a sobrinha doente e um dos meus primos adotivos adolescentes, que pouco pode fazer. Na verdade, ela mal teve tempo de chorar a morte do filho. Está levando a situação por conta da caridade alheia. Guilherme fica em silêncio
e o seu belo rosto se contrai diante da situação. Assim é observado com preocupação por Ariadne e pelo dono da casa. Sinto, senhor Lúcinos, que já é tempo de fazer alguma coisa a fim de acabar com a insânia desse celerado que é o meu tio Pancrácios. É por isso que eu aceitei esse trabalho em sua casa. Se for contratado, eu necessito retornar à sociedade, me aproximar novamente dos familiares, mas sem me deixar reconhecer. Não lhe tiro a razão por querer vingança. Entretanto, você precisa tomar muito cuidado, pois o seu tio é um homem muito poderoso. Veja que, apesar de tantas mortes, ninguém se atreveu a acusá-lo. Nem é vingança propriamente o que eu busco, senhor Lúcinos. Eu penso que é mais uma necessidade de justiça. Diante de tudo isso, alguém precisa deter o meu tio de uma vez por todas. Eu creio que só sobrou eu para isso. Realmente já é tempo desse homem pagar pelo que tem feito. Mas tome cuidado, meu rapaz, muito cuidado, pois esse terreno é qual areia movediça, e você precisa ser bastante cauteloso para não afundar nele. Não desconheço o perigo existente, mas nada temo. Sei que é corajoso, pois se não fosse, não estaria me contando tudo isso. Bem, você necessitará ser um estrategista para chegar aonde quer. Precisa pensar muito, avaliar cada situação. Entre seus conhecidos não haveria alguém que possa auxiliá-lo? Para ser sincero, senhor Lúcinos, mal tive tempo de viver em sociedade. Conheço muito pouca gente, e aqueles com quem tentei conversar sobre o assunto se afastaram temerosos. Eu sei de alguém que não temeria investigar essa situação, diz Ariadne. Assim? De quem fala, minha filha? De Ângelo, irmão de Antônio, o irmão do seu noivo. E porque pensa que ele se interessaria em se envolver em situação tão melindrosa? Não sei. Ele simplesmente me veio à mente. Talvez porque seja uma pessoa muito honesta, corajosa. Enfim, ele é um militar e, como tal, poderia fazer uma investigação discreta. Minha filha não deve dar esperanças ao seu amigo Guilherme, pois não sabemos se Ângelo poderá fazer alguma coisa diante dessa situação. Não custará nada perguntarmos, não é, papai? Mas como reagirá seu noivo ao saber que você está se envolvendo em tal situação? E mais, buscando a ajuda de Ângelo. Eu sei onde quer chegar, papai. Realmente, o meu noivo é um tipo peculiar e não gosta muito de se envolver em problemas. Mas eu acho que ele não se oporá contra aquilo que não sabe. Como? Pensa então em nada contar a ele? Acha isso correto? Papai, o senhor bem sabe que eu não gosto de mentir. Mas igualmente eu não gosto de deixar de fazer o que eu quero e o que eu acho correto. Sendo assim, eu não aceitarei ser podada por ninguém. Preocupado com o rumo da conversa, Guilherme se adianta. Ariadne, eu não quero ser a causa de problemas entre você e o seu noivo. Você já está fazendo muito por mim. Trouxe-me para conhecer o seu pai. E quem sabe, depois dessa entrevista, estarei empregado trabalhando para vocês. Isso já é uma grande ajuda. Quanto ao resto, vamos aguardar e dar tempo ao tempo. Eu tenho certeza de que surgirá a oportunidade certa para o ajuste de contas. Ele tem razão, minha filha. Procure se manter afastada dessa história, pois se bem conheço o seu noivo, irá ter sérios problemas com ele, caso insista nisso. Antônio não me preocupa, papai. Ele não fará nada que possa dificultar o nosso casamento. Mas o senhor tem razão. Entretanto, gostaria de auxiliar o Guilherme. Vou tentar sondar no Senado. Quem sabe eu descubro alguém que também tenha contas a ajustar com o Pancrácios e possa se aliar a você, Guilherme. Eu não quero trazer problemas para vocês. Não se preocupe, eu serei discreto. Aguardarei suas medidas, papai.
Mas se nada conseguir, eu mesma falarei com o Ângelo. Lúcinos franze o senho, preocupado, sabendo que Ariadne não iria esquecer essa história. E com certeza se meteria dentro dela, criando problemas com o noivo temperamental. Mas o que fazer? Já conhecia bem a sua filha, voluntariosa que era, nada e nem ninguém a impediria de fazer o que decidisse. Ele sabia quanto Antônio se indispunha com o irmão, sendo-lhe claramente hostil, tanto que aquele evitava todo contato com a futura cunhada e os familiares. Lúcinos somente chegara a conhecê-lo, porque num dia qualquer, passeando com a filha, esta avistara o rapaz e correra a apresentá-lo ao pai. Tal entusiasmo por parte dela não passou desapercebido ao genitor. Ele sentia um imenso amor pela filha. Era ela, entre toda a família, a detentora de sua maior afeição. Mas ele reconhecia sua índole inconsequente e aventureira. Quando a via assim tão cheia de entusiasmo por outros homens que não o noivo, temia pelo seu futuro, principalmente porque já detectara nos olhos de Antônio lampejos de ódio quando ela se mostrava indócil ou intolerante quanto aos seus desejos. Quantas vezes o senhor Lúcinos não tentara dissuadi-la daquele compromisso, pois sentia que ela não amava o noivo quanto deveria. Mas qual? Ela ria, dizendo que Antônio era uma reserva, por mais que lhe valia ficar com ele, que sem ninguém, que não se preocupasse, pois sabia lidar com o noivo. Agora, ali, vendo-a tão entusiasmada com a causa do seu jovem amigo, e ainda o brilho em seu olhar ao falar de Ângelo, ele pensa consigo mesmo: será que a minha menina realmente sabe o que é o amor? Será que conseguirá ser fiel a alguém algum dia? Aquelas eram questões sem respostas para o momento, mas quem sabe o tempo as traria. E assim o senhor Lúcinos aquieta suas preocupações, esperando que o amanhã resolva tudo para o melhor. A fim de mudar o rumo da conversa, bem como levar o assunto que trouxera Guilherme ali, o senhor Lúcinos conduz o rapaz a conhecer os seus cavalos. Eles são de fato preciosos, senhor Lúcinos. Se me der a oportunidade, com certeza cuidarei muito bem deles. Na verdade, Guilherme, eu estou precisando de alguém de confiança para cuidar de toda a propriedade. O senhor vive aqui com a sua família? Esta é a minha vontade, mas pela família eu acabo vivendo em nossa casa bem no centro de Roma. O meu coração vive nesses sítios. Se eu pudesse, eu não sairia daqui, cuidando do meu pomar, dos meus animais. Contudo, a minha esposa, assim como os meus filhos, estão acostumados com o movimento da capital. Passamos aqui apenas algumas temporadas durante o ano. Bem, e você? Acha que adaptará aqui? Não poderia haver melhor arranjo para mim. Esse local afastado me possibilitará ficar longe do meu tio e da corja que o segue. E sempre posso correr pela noite e chegar ao centro atrás das informações que eu busco e retornar num átimo. Me apraz a vida no campo. Então façamos o seguinte, sugere o dono da propriedade. Concentre-se no seu trabalho aqui. Busque aprender tudo o que puder. Avalie as suas ações e tenha o bom senso de escolher sempre as corretas, pois o outro, encarregado, está com seus dias contados comigo. Não estou satisfeito com o trabalho oferecido, e tampouco com as suas ações fraudulentas. Ele pensa que me engana, rouba-me descaradamente, mas o tenho mantido por não dispor de outro no momento. Então, meu rapaz, avalie bem a sua tarefa, se é algo que lhe interessa de fato. Se assim for, logo poderá estar fazendo bem mais por aqui do que só cuidar dos cavalos. E dando prosseguimento, Lúcinos chama os dois jovens e lhes diz: rapazes,
esse é o Guilherme. A partir de hoje, ele é o encarregado da estrebaria. Procurem atendê-lo em tudo. Um dos jovens, meio sem jeito, se adianta. Mas, senhor, e se o Roberval não gostar? Não se preocupe, do Roberval cuido eu. Despedindo-se dos jovens, ele entra em seu escritório, sempre acompanhado por Guilherme, e indicando o assento a ele, manda alguém chamar o encarregado. Logo após entra um homem rústico e mal encarado, que mede Guilherme de cabeça aos pés, atestando que ele já sabia do papel do outro ali. Roberval, eu quero que conheça o novo encarregado das estrebarias. Porque precisamos de mais um encarregado, Sr. Lúcinus? Acaso não estou trabalhando a contento? É sempre bom termos mais gente, você não concorda? Sim, mas esse moço aí não é gente patrícia, não? Aquela pergunta soava mais como uma zombaria, pois naquela época, onde os valores antigos já não eram tão prezados, a questão dos patriciados era usada como menosprezo pela classe humilde. Era mais uma piada, pois os antigos patrícios não trabalhavam. E o que tem isso? Bem, nessa pose toda, dará ele conta do recado? Isso é o que veremos. E então, estamos entendido? Como o senhor quiser. Aqui quem manda é o patrão. Em saindo e após lançar uma olhada desrespeitosa a Guilherme, ele fala entre dentes. Quero ver como vai ficar essa frescura toda em meio às fezes dos animais. Guilherme não pôde deixar de sorrir ante a impertinência do outro. Lúcinus também sorri, comentando. Creio que ele vai lhe dar um pouco de trabalho, meu rapaz, mas fique firme, será por pouco tempo. Agora venha conhecer toda a propriedade. Guilherme se encanta com aquele recanto precioso. Além das inúmeras árvores frutíferas, havia ainda belas e fartas hortas e jardins rebordados de preciosas flores, formando elegantes desenhos, como um tapete tecido por artistas celestiais. Ele respira profundamente um inebriante perfume que é levado com mansidão para toda a propriedade. Depois eles se encaminham para o triclínio, onde algumas mulheres arrumam pães cheirosos recém-assados sobre uma mesa baixa. Dirigindo-se à mais idosa delas, Lucy nos diz: Miriam, este é Guilherme. Doravante trabalhará conosco. E voltando-se para Guilherme, elucida: Foi Miriam quem me criou, Guilherme. Ela é a pessoa mais importante para mim. Enquanto os meus pais estavam ausentes, com ela eu sempre pude contar. A idosa sorri muito sem jeito, procurando calar o homem. Deixe disso, seu Lúcinus. Só fiz a minha obrigação. Não, Miriam, você fez muito mais. Não só cuidou, você me amou e não era obrigada a isso. Sempre foi uma honra cuidar de você e não tem nada a me agradecer, meu rapaz. Quanto ao senhor Guilherme, seja bem-vindo. Ele pernoitará aqui, senhor? Questiona a idosa, já voltando às formalidades entre os dois, mas o carinho existente demonstrava que o sentimento amoroso era recíproco entre eles. Sim, ele morará aqui. Faço questão disso. Arrume-lhe um bom quarto, perto do meu tablínio. Eu ficarei grato, pois eu creio que será difícil arrumar moradia por aqui. Fique sossegado. Temos dependências para os empregados, mas eu prefiro que se acomode aqui mesmo. Assim será mais fácil ficar de olho em tudo. Depois, essa casa é muito grande. E como eu já disse, vimos pouco aqui. Mais tarde, já alojado em seus novos aposentos, Guilherme se põe a examinar o ambiente. Não tem nada a ver com a dependência de empregado, ao contrário, é um cubículo amplo, sossegado e tranquilo. O local ideal para trabalhar, anexada a um tablínio.
Ariadne já havia partido para o centro romano, mas Lúcinos decidira pernoitar ali também. Depois do cena, que fora gratificante ao jovem, os dois ainda conversavam na varanda olhando a noite avançar. Lúcino se mostrava cada vez mais admirado com o senso de responsabilidade e retidão de caráter do rapaz. O raciocínio rápido e a inteligência arguta demonstrada na conversação. Ele estava acostumado a lidar com os homens. Era um profundo conhecedor da alma humana. Via naquele ser jovem ainda uma maturidade rara. E por conta disso decide em seu íntimo auxiliá-lo no que puder. Às vezes o seu pensamento vagueava para os filhos numa comparação sofrida, pois percebia o quanto os seus eram fúteis e vazios, perante a índole boa e valorosa daquele rapaz. Quero ser sincero com a sua pessoa, Senhor Lúcinos. Até bem pouco tempo, eu era um andarilho. Eu vivia pelas ruas numa forma de me esconder e ao mesmo tempo conseguir informações. É impressionante como esse povo mais simples é bem informado. Eu tenho obtido mais deles que das classes mais abastadas. Talvez, meu amigo, seja porque os mais pobres nada têm a perder, enquanto os abastados, como diz, vivem se resguardando, se protegendo e não se envolve com algo que pode lhes trazer algum tipo de prejuízo. O senhor pode estar certo. Tenha certeza disso. Para descobrirmos algo de valor, temos que buscar as pessoas certas. Prometo que tentarei fazer algo por você, mas tenha paciência. Tudo muito bem pensado e a seu tempo, para não colocarmos a perder a nossa investigação. Aguardarei, Senhor Lúcinos. Mas eu não quero que o senhor ou Ariadne se compliquem por minha causa. Não se preocupe. Agora convém irmos repousar. Amanhã lhe passarei as tarefas com mais detalhes. Os dois homens se despedem, indo cada um para o seu recanto para o merecido repouso. Aguardem, a história continua.